Então hoje, irmãos, falaremos sobre o que os dons comunicam. Então, nossa terceira aula sobre teologia dos dons espirituais. E nós já falamos o que são os dons, definimos o que são os dons na primeira aula. E na segunda nós falamos quais são os dons espirituais. Então, basicamente o que nós vimos aqui, os dons são presentes ou ferramentas de Deus para a edificação da igreja. Para edificar, claro, a nós alguns tipos de dons, mas o foco principal não está em nós, mas o foco principal dos dons está no próximo. Então, Deus ele derrama sobre nós para que nós possamos abençoar nossos irmãos e que a igreja, o corpo de Cristo, seja edificado. Nós vimos que um dos propósitos é que a igreja seja unificada através dos dons e dos ministérios, que a igreja encontre essa unidade perfeita e o conhecimento perfeito do Cristo. Então, claro que isso tem uma componente de que será completa no dia da vinda do Senhor Jesus, mas enquanto esse dia não chega, nós queremos crescer nisso. E a palavra diz que é possível crescermos. Então, nós queremos crescer. Por mais que os dons hoje, como Paulo vai falar, os dons nós vemos de uma forma em que nós não vemos completamente e perfeitamente. Então, Paulo vai falar que é como se fosse um reflexo. E naquela época não existiam espelhos perfeitos como nós temos hoje. Nós vemos nossa face, nós conseguimos enxergar perfeitamente. Mas naquela época se tinha alguns espelhos que eram similares alguns falam, a olhar por meio de uma panela hoje em dia. Você pega uma panela, você consegue olhar o seu reflexo. Era um metal ali que você via meio... Eu também penso que é de alguma forma como se você estivesse olhando num riacho, num rio ou na água, sabe? Quando você consegue ver o seu reflexo. Ali você não vê muito bem, mas é exatamente isso que os dons são hoje. Então, de alguma forma, eles não são perfeitos, mas eles servem para comunicar algo para nós. Aqui hoje a aula, o que eles comunicam algo. Apesar de ainda não ter encontrado essa perfeição. Mas nós vamos falar hoje, do que eles estão, para o que eles estão apontando, o que eles estão comunicando de alguma forma. Depois nós falamos também quais são os dons. Então nós vimos lá algumas listas que os irmãos depois podem lá pegar. Alguns dons dessas listas nós vamos falar aqui, mas porque os irmãos saibam que existe uma infinidade de dons. Por que nós apresentamos essas listas? Primeiro, para os irmãos conhecerem os dons citados biblicamente, e depois também essa variedade de dons aponta exatamente para essa variedade da soberania, do saber do Senhor, da criatividade do Senhor também de dar ao seu povo ali diversas ferramentas para que o corpo dele seja edificado. Então isso é maravilhoso. Então o Senhor é exatamente esse Deus, um Pai que dá presentes para os seus filhos, e Ele sabe escolher presentes diferentes para cada um deles. É aquele Pai que não vai dar... você quer uma bicicleta? Então você vai ganhar uma bicicleta, mas todos os seus irmãos vão ganhar uma bicicleta junto. Daí um vai falar, eu não queria uma bicicleta, queria outra coisa. Então Deus, ele nesse sentido, Ele é um Deus que vai dar bicicleta para outro, ele vai dar um videogame para outro, ele vai dar uma bola. Depende daquilo que ele deseja. É claro que ele, de alguma forma, ele sabe. E claro, se você quiser uma bicicleta e você ainda não tem, saiba que você pode pedir para Deus e Ele vai te dar. Eu não estou falando de bicicletas aqui, irmão, estou falando de dons espirituais. Se você quiser um dom específico, você tem esse acesso ao Senhor, você pode pedir sim. Mas sabendo que, quanto aos dons, o que vai ser, aquilo que é primário é a soberania do Senhor. Então Ele vai escolher aquilo que Ele deseja derramar sobre a sua vida, nesse sentido. Então, o dom, ele é perfeito, é uma dádiva perfeita do Pai, como o Tiago vai falar, toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do Pai das luzes, que é perfeito. Mas nós, pela nossa natureza, agora, quando o Espírito Santo habita em nós
temos então esse acesso ao Pai, mas pense que esse acesso, ele acaba de alguma forma, é como se fosse, vamos imaginar, uma transmissão ali de rádio. Nós temos um acesso ao Pai, o Espírito Santo possibilitou isso a nós, claro, pelo sangue de Cristo, por meio de Cristo, do sacrifício dele. Então agora nós temos esse acesso, mas muitas vezes nós precisamos sintonizar. E essa é a questão, nós temos que sintonizar, aprender a ouvir, aprender a escutar a voz do Senhor, aprender a sintonizar ali para deixar mais nítido, entendermos mais. Então o problema é que na nossa natureza, enquanto nós não crescemos com isso, muitas vezes ao ouvir a voz do Senhor pode parecer algo que, sabe quando você passa um rádio, você escuta alguma coisa, será que é? Será que não é? Mas aí você precisa sintonizar mais, você entrar num lugar de comunhão com o Senhor, orar, jejuar, tem as práticas, né, espirituais que você pode desenvolver. Mas isso é um assunto super importante que a irmã trouxe aqui, exatamente, nós precisamos desenvolver uma habilidade que vem de uma comunhão com o Senhor, que vem de uma vida com o Senhor, uma vida que contempla Deus, uma vida que se relaciona com Ele, com a sua voz. E isso, irmãos, é algo que nós precisamos crescer devagar, sabe? Então, assim, quando nós estamos falando aqui de uma aula sobre os dons espirituais, nós desejamos que os irmãos cresçam nisso. Então, nós desejamos que todos aqui cresçam naquilo que o Senhor tem derramado para os irmãos. Então, se é palavra de sabedoria, nós precisamos desenvolver isso cada vez mais. Se é palavra de conhecimento, precisamos desenvolver isso cada vez mais. Se é um dom de cura, desenvolver isso cada vez mais. E isso vai, claro, de você praticar também. Você precisa praticar, a gente precisa ter um ambiente onde os dons sejam possíveis e serem praticados. Onde se os irmãos tiverem, eu imagino, veio uma impressão na minha mente sobre algo, nós falamos isso na última aula, né? Então, se veio sobre algum irmão, chegue até ele, pergunte se isso faz sentido na vida dele, derrame isso sobre a vida dele. Se não for aquilo, tudo bem, sabe? Então, tenha um ambiente onde os dons podem ser praticados também, para que nós possamos crescer nisso. Então, eu já vi, a gente vai falar aqui, né? Tem pessoas, por exemplo, que têm um dom de cura e algumas delas, o Senhor, às vezes, não sei se os irmãos já viram relatos de algumas pessoas que estão passando na rua, sentiu uma dor no joelho, do nada, e aí ela começa a olhar e tem alguém exatamente com uma muleta, alguma coisa, e ele chega até aquela pessoa, ele ora por ela, e aquela pessoa é curada. Então, existem relatos assim, irmãos. Alguns exemplos que Deus pode comunicar, e essa pessoa tem que crescer, né, nesse dom que Deus derramou sobre a vida dela. E alguns têm mais facilidade também de entender a voz do Senhor. Alguns têm alguma impressão, já entende e já fala ali para a pessoa. Outros não, outros vão ouvir alguma coisa, não vai entender e vai tentar pedir para o Senhor, Senhor, me dá alguns sinais, que é o Senhor mesmo que está falando. Então, existe também uma vida, tá, para desenvolver, para que o dom seja cada vez mais aperfeiçoado. Mas aí, quanto ao que os dons comunicam, nós falamos que existem alguns apontamentos, primeiro para a unidade da igreja, depois para a presença de Deus no seu corpo místico, ou seja, existe o corpo de Deus e os dons comunicam a presença de Deus ali. Por quê? Porque apesar de todos nós termos o Espírito de Deus, quando os dons são utilizados, parece que ativa algo em nós que nós lembramos que o Senhor está presente, que o Senhor está aqui. Irmãos, isso é óbvio, claro, nós entendemos teologicamente que o Senhor é onipresente, onisciente e tudo mais. Porém, quando os dons são utilizados, parece que ativa aquele caráter, assim, o Senhor está presente. Eu lembro que uma vez, quando eu estava ouvindo uma profecia, foi falado de algo, uma frase que eu tinha conversado com uma pessoa. Eu estava conversando com uma pessoa, uma conversa normal, e eu falei aquela frase. E durante essa profecia,
foi falado essa frase, exatamente. O que veio na minha mente? Eu estava conversando, o Senhor estava ali, o Senhor estava escutando. Então, olha, irmãos, como que aquela premissa protestante vale, de que nós fazemos tudo na presença de Deus, né? O corandeu. Nós fazemos tudo diante de Deus. Ou seja, tudo que nós fazemos na nossa vida, estamos fazendo diante da face do Senhor. Isso vale para tudo, irmãos. Para tudo, tudo, tudo. Qualquer conversa que estamos fazendo, estamos tendo com qualquer pessoa, imagine que a face do Senhor está ali. Isso é maravilhoso, Ele está escutando tudo. Então, por isso que precisamos também sermos bênção, né, nesses momentos, para que não sejamos encontrados em falta, né, em algum momento ou alguma situação. Mas esse caso da profecia era uma coisa boa, tá? Não era uma coisa ruim, então eu não fui pego. Teologicamente nós separamos, né? Existe aquela presença que é a onipresença do Senhor, Ele está em todos os lugares. Mas tem aquela presença que nós chamamos de presença manifesta, que é quando o Senhor se revela em glória, ou Ele revela uma manifestação maior da sua presença. Isso acontece nos cultos, isso aconteceu lá na sarça ardente, entendeu? Você tem ali a sarça e do nada você tem uma sarça pegando fogo e o fogo não consome ela. Então aquilo o quê? O Senhor mostrando, olha, estou aqui. Então isso faz com que, né? Imagina só o Senhor numa coluna de fogo, né? Levando o povo ali no deserto durante a noite. Aquilo é uma visão gloriosa, né? E depois imagina o Senhor numa nuvem, direcionando o povo. A presença do Senhor está aqui. E de alguma forma também nós queremos, né, que o Senhor demonstre mais a sua presença conosco. Nós precisamos disso para reativar também algo em nós, né? Nós queremos, nós precisamos. Então esse é um dos apontamentos, tá, irmãos? A presença do Senhor no corpo. Mas nós também temos outro apontamento, que é o quê? Que eu acho lindo, irmãos, é uma possibilidade de provar dos poderes vindouros, ou em outras palavras, uma forma de provarmos da realidade do reino, enquanto este ainda não é estabelecido plenamente por Cristo. Então, os dons espirituais apontam para a realidade futura do reino de Deus. Quando Jesus trouxer o seu reino em glória, os dons hoje já estão apontando para a realidade daquele reino. Irmãos, então esse é o reino, né, que já começa em nós. O reino é essa semente de mostarda que começa pequeno em cada um de nós e vai crescendo em cada um de nós. Nós vamos aperfeiçoando o relacionamento com Deus até que venha aquele que é perfeito e em todos nós vai crescer essa árvore maravilhosa e esse reino se expandindo sobre toda a terra. Então, os dons, de alguma forma, já estão apontando para essa realidade. Sabe, irmãos, quando João, Pedro, Tiago viram Jesus em glória ali naquele monte, nós não vamos entrar nessas questões hoje, mas imaginem que Jesus apareceu com o corpo glorificado ali. Ele ainda não havia ressuscitado, não havia sido morto. Como é que ele aparece com o corpo glorificado, Moisés e Elias ao lado dele? E o que está apontando aquilo? Eu creio que aquilo ali é como se fosse já uma visão do reino. Jesus já estava apontando para ele ressurreto no reino dele, Moisés de alguma forma ali no reino, Elias ali no reino. Eu creio, né? Não sei se já ressuscitado ou não, eu creio que sim, eu creio que Jesus mostrou uma visão daquilo que vai acontecer. E aí, irmãos, eu não sei como que foi isso, né? Será que se criou um portal no tempo? De alguma forma, aquele monte é um portal onde eles entraram, de alguma forma viram. Ou seja, será que na linha do tempo Deus estava ligando o futuro com o presente? Eu não sei. E alguns irmãos vão dizer, como aquilo era um monte, será que quando Moisés subiu ao monte e quando Elias no seu tempo subiu ao monte, eles estavam
naquele mesmo tempo futuro vendo Jesus? Ninguém sabe. É um mistério. Mas imagina se for, né? Se na sua linha do tempo Deus conectou cada lugar, né, ali nesse ponto. Eu não sei. Irmãos, são só... Deus não tem tempo. Exato. São só especulações, mas de alguma forma, aqueles discípulos, eles olharam aquilo e contemplaram o reino, antes do reino vir. Eles contemplaram Jesus em glória antes de apresentar a eles. Isso é maravilhoso. O que eu estou querendo dizer é, os discípulos, antes de verem o reino, já viram de alguma forma. É claro que eles viram com os próprios olhos ali, né, um pitaco do reino. E os dons, irmãos, são, de alguma forma, isso também. É uma forma de provarmos dessa realidade vindoura já agora. E isso é muito bom. Como que existe algo que nós podemos provar da realidade vindoura no momento presente e nós rejeitamos isso? Não existe essa possibilidade para nós. Não existe, irmãos. É algo que precisa estar na nossa mente. Não existe isso de rejeitarmos os dons. Se os dons comunicam isso, nós precisamos querer ter esses dons e experimentar da realidade vindoura já agora. Eu desejo mais isso. Eu quero experimentar essa glória agora de alguma forma. E os dons, então, eles servem, né, como esse antigosto de uma realidade que ainda não está presente plenamente e também servem como uma convicção em nós da presença do Espírito ou de que nós já fomos selados por Ele. Isso é importante. Então, Efésios 4:30, Paulo vai falar: não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Então, nesse dia do Senhor, quando Ele vier, o Espírito Santo em nós hoje já nos selou. Irmãos, o selo, antigamente, era uma propriedade da pessoa. Eles faziam aqueles selos com cera, né? Aqueles selos bem robustos que demonstravam a propriedade. Então, o Espírito Santo, ele nos marcou. Esse é meu. Nós estamos selados pelo Espírito. Isso é importante. Para quê? Para o dia da redenção. E aí, irmãos, existe uma outra realidade, quando nós vamos falar nas aulas de escatologia, que é o quê? Lembram do povo de Deus no Egito, onde esse povo teve que demarcar nas suas portas, né, pelo sangue do Cordeiro, quem era ou não propriedade do Senhor, quais casas eram ou não, quais famílias eram ou não? O Espírito Santo faz isso em nós. E a realidade é a mesma. Por quê? O Senhor vai vir julgar esse mundo. O Senhor vai vir julgar a maldade desse mundo. É como se a maldade ela vai crescendo até chegar num topo. Esse topo é o cálice, né? A Bíblia vai usar muito essa figura, é o cálice da ira. Então o cálice vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo. Até que chega um dia que o Senhor fala: chega, esse é o dia que Ele vai vir. E Ele vai despejar toda a ira dele nesse cálice. Então, a maldade tem um nível, tem um limite para o Senhor. E o Espírito Santo faz exatamente essa mesma marca que o Senhor já mostrou lá no Egito. Quando Ele derramar da ira dele, aqueles que não estão selados pelo Espírito vão sentir a ira do Senhor. E aqueles que foram selados pelo Senhor vão passar por isso, sem serem consumidos pela ira do Senhor. Porque o que Jesus fala? Que a vocês não foi destinado, né, a ira do Senhor. Então a ira não está destinada a nós, irmãos. A nós está destinado vida eterna, salvação em Cristo. Então, irmãos, as provações também do tempo presente, irmãos, não podem ser comparadas com a glória que há de vir, com aquilo que o Senhor tem reservado para nós. Então nós precisamos suportar com amor e reverência ao Senhor as provações do tempo presente. Porque um dia Ele vai julgar essa terra. Irmãos, cair nas mãos do Deus vivo, irmãos, o autor de Hebreus vai falar isso, né? Se lá no deserto, irmãos, algumas pessoas andavam com o Senhor e eles reclamavam, e eles de uma forma até blasfemaram o nome do Senhor com essa reclamação, com essa falta de fé no Senhor. O Senhor abriu a terra, consumiu aquelas pessoas, caiu fogo em cima de algumas pessoas, irmãos. O autor de Hebreus vai falar: quanto mais é para nós, agora, selados pelo sangue do Senhor Jesus, pelo sangue do Filho, se não vivermos de acordo com essa realidade do Senhor,
o que vai estar reservado a nós? Agora é o sangue do Filho. Entende? Então, muito mais reverência temos que ter agora com o Senhor. E eu não falo isso para colocar medo, irmãos. É para termos essa consciência de que nós somos propriedade de Deus. Ele nos selou para o dia dele. Para não sermos consumidos. E glória a Deus. Nós precisamos responder isso, irmãos. Crescendo em amor, crescendo em caráter na nossa vida, crescendo nos dons também, em amarmos nossos irmãos e crescermos naquilo que o Senhor tem derramado sobre nós, sabe? É zelo, temos zelo por isso. Irmãos, até em questão da salvação, nós temos uma salvação, assim como os dons apontam para algo, uma realidade futura, a salvação também aponta uma realidade futura. Nós não paramos para prestar atenção nisso, mas, ok, nós somos salvos, eu tenho essa convicção da salvação, eu me converti ao Senhor, então eu tenho essa convicção da salvação. Mas ela tem um apontamento para a era presente e também tem um apontamento para a era futura. Por quê? Porque quando o Senhor vier em glória, nós iremos encontrar com Ele nos ares, o Senhor derramará sua ira sobre toda a terra. Imagina, irmãos, nós veremos a salvação literal. Nós veremos isso, sabe? Que nós somos propriedades dEle. O Senhor pegar assim, ó, nos chamar para Ele, estamos ali com Ele nos ares, e o Senhor derramando sobre toda a criação a sua ira, e o Senhor nos dando vida eterna. Entre, meu filho, entre no gozo eterno do teu Pai, está reservado a você. Irmãos, nós veremos isso ainda. Então, a própria salvação tem uma componente agora e futura. Assim como os dons têm um componente agora, nós nos relacionamos, temos essa componente de agora, mas um dia nós teremos a componente futura, que é vermos, né, de forma perfeita, contemplarmos de forma perfeita. Nós vamos falar isso aqui agora. Então, quando eu falei que também os dons também apontam para esse selo do Espírito em nós, por exemplo, quando o Senhor derramou em mim, irmãos, o dom de falar em línguas, eu estava num culto, numa conferência, e eu estava ali louvando, e é uma experiência pessoal, como que foi isso, né? Eu comecei a sentir algo, assim, querendo sair diferente da minha boca ali na hora de louvar. E eu senti na minha mente uma impressão de que eu estava ouvindo uma voz dizendo, tente balbuciar como se fosse um bebê. Fale como um bebê. Bebê sai ali palavras. E nessa hora eu fui tentar falar e começou a sair algo. Algo que eu não entendia o que significava, então eu não entendia. Mas eu sabia que era algo que estava fluindo dentro de mim e saindo para fora. Algo que é inteligível, eu não conseguia entender racionalmente o que é. Então começou a sair aquilo. E foi permanecendo. E aí eu continuei, depois eu fui lá para frente, tudo mais, continuei. Depois do culto, eu estava tarde já, eu fui tomar banho, falei, será que eu consigo falar agora? Já passou tudo, né? O corpo já esfriou, será que eu consigo? E eu fui testar e eu conseguia. Então, aquilo para mim foi uma convicção, irmãos, de que o Espírito estava dentro de mim. E assim, irmãos, o Espírito já está em nós. Mas, às vezes, nós não temos a fé que esteja. Eu não estou falando que você precisa ter o dom de línguas. Paulo vai falar que nem todos vão ter. E tá ok. Mas aquilo, para mim, essa experiência que eu tive, foi uma forma de eu ter uma convicção maior de que o Espírito estava em mim. Então, às vezes, nós esquecemos que o Espírito está em nós. Mas quando eu falo isso hoje, quando eu uso esse dom hoje, na minha mente já vem, nossa, o Espírito está em mim. O Espírito está em mim, eu preciso crescer em Deus, no caráter, porque o Espírito está em mim. Então, para mim foi perfeito, assim, ó. É um selo, o Senhor colocou um selo em mim, para esse dia da redenção. Então, tá vendo como que o dom, ele vai comunicar isso, essas realidades na nossa mente. E isso é importante para nós. Só que quando nós falamos isso teologicamente, eu não posso dizer que
todos aqueles que têm o dom, então, estão selados pelo Espírito e já estão salvos. Irmãos, infelizmente, nós não podemos fazer essa afirmação. Ah, mas por quê? Irmãos, eu não sei. É um mistério. Qual que é o mistério? Vai ficar claro, por exemplo, em algumas passagens, como Mateus 7, 21. Ali no final do Sermão do Monte, nós estudamos essa passagem. Deixa eu até resgatar aqui. Mateus 7, 21. Ele é bem conhecido, irmãos, que vai falar assim: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que fizer a vontade do meu Pai que estás no céu. 22. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente: nunca os conheci. Afaste-se de mim, vocês que praticam mal. Então, assim, claramente é uma passagem que essas pessoas foram para o inferno. Jesus disse: afaste-se de mim. É isso que quer dizer, né? E elas falaram claramente que elas possuíam dons espirituais. Não expulsamos nós demônios em teu nome e não profetizamos em teu nome. Então, como nós falamos aqui, profecia é um dom espiritual relatado nas Escrituras. De alguma forma, se é um dom espiritual, o Espírito está fluindo. E eles falaram em teu nome, e Jesus ele não disse que era mentira. Veja bem, ele não disse que era mentira. Não, vocês não profetizaram meu nome, vocês não expulsaram meu nome. Não. O nome de Jesus é poderoso. O nome é poderoso, tudo bem, mas de alguma forma, aquelas pessoas, o Espírito usou aquelas pessoas. De alguma forma, porque profetizaram, expulsaram demônios. Mas essas pessoas, elas, de alguma forma, não foram seladas para a salvação. Por quê? Porque elas mesmas não desenvolveram isso, não desenvolveram a própria salvação delas. Por isso, às vezes a gente fala, né? Desenvolva a salvação. Existe uma componente que eu creio, né, da eleição do Senhor. Isso é bíblico. O Senhor elegeu pessoas para a salvação. Mas nós também temos nossa responsabilidade, irmãos. Eu não posso afirmar que não temos. Então, nós precisamos desenvolver a salvação de alguma forma, crescer em Deus, santificar, crescer em caráter. Mas o sangue? O sangue de Jesus? Sim, mas existe o sangue do Senhor, mas o sangue não exime nós de uma responsabilidade que nós temos sobre nossos atos. Essa é a atenção bíblica, né? Quando vai falar de que, por exemplo, aqueles que se converteram, mas continuaram uma vida de pecado. O apóstolo vai... Não se converteram. Essa é a questão. Então, mas, gente, é difícil, porque eu acho que só o Senhor consegue fazer essa separação, entende? Existem pessoas que elas aparentemente se converteram, e elas vão desenvolver, e na vida delas elas desenvolvem salvação, elas desenvolvem em santificação, perdão. Você vê aquela pessoa, só que Jesus ele vai falar claramente, nos últimos dias, as pessoas apostatarão da fé. Então tem um componente de apostasia. E apostasia é uma palavra que só pode ser usado para uma pessoa que ela já de alguma forma, se demonstrava ser do Senhor e caiu da fé. Como que funciona isso em relação à salvação, irmãos? Eu não sei. Eu não sei se os calvinistas vão falar, né? Essa pessoa nunca foi salva. Tudo bem, ela provavelmente não é eleita. Mas ela, de alguma forma, irmãos, ela tinha características de uma eleição e de uma salvação. Ela parecia ser, só que ela mesma não desenvolveu aquilo, ela caiu. E aí, irmãos, eu não quero que isso vire uma aula sobre soteriologia, né, salvação, doutrina da salvação. Você seja calvinista ou arminiano, o que nós temos que saber é soberania de Deus e responsabilidade do homem caminham lado a lado. Alguns falam que é uma linha paralela e que ela se encontra em algum momento. Até o Augusto Nicodemos, que é um calvinista, falou isso. Então, existe sim uma componente de responsabilidade individual, mas não é isso que vai salvar, é claro. Mas nós temos que responder de alguma forma à salvação, isso é óbvio, biblicamente é óbvio. E não só responder à salvação,
em crescer em santificação e tudo mais, em comunhão com Deus, mas também estarmos atentos a não cairmos. É possível cair, perder a graça, cair da graça, perder a fé. Irmãos, vamos deixar um pouco de lado essa questão teológica. Não estou falando que não é importante, mas o que eu estou querendo dizer é, biblicamente, Jesus disse que as pessoas podem apostatar da fé. Então temos que tomar cuidado com a apostasia. E é o que os evangelhos, que os apóstolos falam, que as pessoas podem apostatar, podem cair. E até o fim dos tempos, irmão, nós vamos ver pessoas apostatando e caindo da fé. Esse é um dos sinais da vinda de Jesus. Apostasia. Ser fiel É claro. Isso. Quando Jesus fala isso, né, seja fiel, caminhe, ele está incentivando a manter, nas provações, você manter sendo fiel ao Senhor. Agora imagine, irmãos, alguns pais da fé falaram, não adianta nada você ter sua vida ali cristã, desenvolvendo, e no fim da vida, você de alguma forma começa a ter uma vida de pecado, cai e você morre. Alguns pais da fé vão falar assim, isso não adiantou para nada. Eu imagino, irmãos, que de alguma forma também vai servir para aquelas pessoas. Imagina só, no contexto ali de perseguição, algumas pessoas, eu até creio no Senhor, eu estou ali, mas os romanos, eu estou com medo, e esse medo faz com que a pessoa fuja, faz com que a pessoa blasfeme, porque muitos judeus, quando perseguiram, também fizeram. Paulo fala, eu forcei cristãos a blasfemarem quando ele perseguia. Então, irmãos, essa é uma realidade muito dura. E nós temos que tomar cuidado com isso também, para não cairmos de alguma forma, não apostatarmos, tá? O medo vem, mas Deus fala que não nos deu também um espírito de covardia. Então, existe esse mistério quanto aos dons, tá? Desse mistério em que o dom ele é operado em algumas pessoas que não vão ser salvas. Isso me parece pelo texto bíblico ser um fato, mas nós não sabemos. Então o dom ele não aponta exatamente para a salvação, tá? Então existe a salvação, a santificação, que é uma resposta a isso, mas o dom também deve ser aperfeiçoado. Só que a salvação ela vai ter uma pontuação maior no caráter, como nós falamos aqui. Então, existe o dom espiritual, mas também existe o fruto do Espírito, que é aquilo que Jesus fala para olharmos para uma pessoa. Então, se formos julgar uma pessoa, se ela é salva ou não, você vai olhar pelos frutos que ela demonstra. Então, o fruto ele vai demonstrar o quê? O caráter. Então, essas coisas andam junto também, tá? Acho que surgiu até em uma das aulas, a Fernanda perguntou, né? Então, tem que crescer no caráter primeiro e depois buscar os dons? Também não, por quê? Porque os dons são colocados como bênçãos do Senhor para serem buscadas ao mesmo tempo que buscamos o caráter. Então, uma coisa não exclui a outra. Tanto dons espirituais quanto o caráter, frutos, devem andar juntos. E isso é bom porque se você está andando junto, você está crescendo em caráter, você vai saber usar o dom de forma mais correta também. Tá bom? Porque é claro que se formos esperar para termos um caráter perfeito e aí usar o dom, você talvez nunca vai conseguir usar o dom, porque essa perfeição também do caráter é algo que Deus vai trabalhar em nós até o dia da sua vinda. E aí, só que o que acontece? Se nós temos a convicção da salvação em nós, então se eu olho para a minha vida e falo, eu sou salvo porque eu estou demonstrando esses frutos e eu entendo que eu sou salvo. Então sim, os dons podem nos encher de esperança e renovação de fé, porque como eu disse num testemunho que eu dei aqui, vai ser algo que nos remete, né, ao selo do Espírito em nós. Então se nós temos essa consciência, né, todos esses fatores aqui, e eu entendo que eu sou salvo, então eu posso me gloriar do dom e entender que o Senhor está comigo. Bom, e aí em relação a essa realidade, a antecipação da realidade do reino, existem aqui algumas frases que eu quero citar para os irmãos, de alguns irmãos aqui. Por exemplo, o teólogo Guilherme Schekel, ele vai falar assim, que todas as vezes que oramos por um enfermo, estamos comunicando que um dia
a doença e a morte não irão existir. Quando operamos em palavra de sabedoria ou conhecimento, proclamamos que um dia o conhecimento do Senhor se espalhará sobre toda a terra como as águas cobrem o mar. Olha, citou Isaías aqui, maravilhoso, que o conhecimento do Senhor, a sabedoria do Senhor vai encher a terra como as águas cobrem o mar. Olha que maravilhoso, Isaías profetizou. Isso vai acontecer. Então, todas as vezes que nós operamos nos dons, irmãos, nós estamos comunicando isso. Então, se eu creio que Deus pode curar uma pessoa, eu vou lá e oro por ela, eu estou orando por quê? Porque o dom, né, e aquilo que vai acontecer na cura, por exemplo, é um sinal. A cura vai ser um sinal. Então, é um sinal do quê? Olha, por mais que você esteja curado aqui agora, um dia você vai morrer. Então, assim, todos nós, mesmo sendo curados, mesmo que Deus faça um milagre em nós, somos curados de algo, ainda vamos morrer. Porém, vai ter um dia em que não terá mais morte, não terá mais doença. Então, nessa cura, Deus está comunicando isso, para essa realidade vindoura. Então, quando operamos em palavra de sabedoria, conhecimento, novamente, estamos apontando para essa realidade. Por quê? Porque eu creio que um dia isso aqui vai ser comum na realidade do reino. Um dia, quando Jesus estiver aqui fisicamente presente do meu lado, o que eu falar para uma pessoa, com a forma que eu vou me relacionar com ela, vai ser totalmente na sabedoria, no conhecimento de Deus, porque vai ser tão abundante na terra que tudo que uma pessoa que esteja com o Senhor for falar vai ser algo que de alguma forma está relacionado a Ele, a partir da sabedoria dEle, do conhecimento dEle. Isso é maravilhoso, irmãos, quanto aos dons. E depois existe uma outra frase aqui do Gruden, o teólogo, né, que nós estamos usando. Ele fala assim que, entretanto, os dons espirituais não se limitam a capacitar a igreja para o período que se estende até a volta de Cristo. Não é somente para capacitar. Eles também trazem uma amostra da era vindoura. O próprio Espírito se constitui uma garantia da obra mais completa dele dentro de nós na era vindoura, de modo que os dons que o Espírito Santo nos concede são um antegozo parcial dessa obra que ele operará em nós no futuro. Desse modo, os dons de percepção e de discernimento prefiguram um discernimento bem maior que teremos quando Cristo voltar. Os dons de ciência e sabedoria prefiguram a sabedoria bem maior que teremos quando conhecermos como também somos conhecidos. Os dons de curar dão uma amostra da saúde perfeita que teremos quando Cristo nos conceder corpos ressuscitados. Até mesmo a diversidade dos dons deve nos levar a uma unidade maior e a uma interdependência na igreja. E essa diversidade na unidade será por si só uma amostra da unidade que os cristãos terão no céu. Olha que maravilhoso. Então, os dons estão sempre comunicando essa realidade vindoura, assim como essa diversidade de tantos dons significa o quê? Aponta para essa unidade. Como eu falei para os irmãos, nós não teremos todos os dons possíveis, por quê? Porque eu preciso do meu irmão. Então, Deus derramou uma coisa no meu irmão que não derramou em mim. Eu preciso dele. Então, essa interdependência é necessária, porque nos forma essa unidade que é o corpo de Cristo. Amém. Então, porque aponta para a realidade de que um dia nós iremos viver em unidade plena. E aí, não sei como vai ser isso, mas eu vou estar plenamente consciente de que eu fui criado para uma função específica, Deus derramou isso aqui em mim, e o irmão também vai estar plenamente consciente que ele tem algo, e aí nós vamos depender, vivermos juntos, e aí vai ter essa unidade perfeita. Uhum. Assim como a Trindade, né, vive em unidade perfeita. Então Deus, ele deseja comunicar isso também para nós, tá, irmãos? Esses são alguns apontamentos, algumas coisas que os dons comunicam.